Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 29 de novembro de 2024, 21 horas e 1 minuto. Estamos a 842 dias para o término da geração da figueira. Graças a Deus por isso. Estamos aí lutando para chegar no final dessa geração, né? Porque a palavra de Deus diz que não... como é que diz? Todas essas coisas vão passar nessa geração, né? Então nós estamos vendo os acontecimentos, estamos vendo tudo que está vindo aí e estamos vendo que a palavra de Deus está cumprindo. E isso é maravilhoso, tremendo. E hoje, paz, Aline, seja bem-vinda, minha irmã. E hoje bastante notícia, né? As notícias não param, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E nós precisamos estar alertas, né? Pra gente não errar, né? Tem bastante notícia aí. E eu queria comentar alguma coisa com vocês. Nós vimos aí, nós estamos vendo sobre os animais, né? Que eles estão querendo, aliás, estão não, já foi aprovado pelo Senado, né? Foi aprovado pelo Senado o imposto sobre os animais. O imposto sobre os animais. E que o que vai precisar para você poder ter seu animal? Você vai ter que chipar o animal e você vai ter que colocar todos os seus dados lá. Paz, Vânia. Todos os seus dados têm que estar lá. Não é os dados do animal, é os seus dados. O negócio não é com o animal, irmãos, o negócio é conosco. Por que eles estão fazendo isso? Presta atenção, isso é uma armadilha de Satanás. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Isso é uma armadilha forte, tá? Deixa eu colocar aqui, gente, que esse negócio aqui tá meio estranho, tá? Isso é uma armadilha muito forte. Por quê? Porque eles sabem que muita gente não vai aceitar a marca. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Muita gente não vai aceitar ser reconhecido por eles. Muita gente vai se opor. Então, o que eles estão fazendo? Nesse momento, eles vão pegar os animais, porque eles sabem que as pessoas de direita, né, o que eles chamam de direita, as pessoas que querem ter uma vida normal, né, querem viver, tem a sua religião, tem a sua família, todos eles têm animais, entende? Todos eles têm. E eles sabem que essa gente vai ser a grande resistência deles. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Boa noite, Aline. Shalom, Leninha. Presta atenção. Então, eles vão pegar o teu animal, eles vão forçar você, se você ceder, né? Aí é que mora a questão. Se você ceder, porque aqui eu e minha filha já estamos combinados, aqui ninguém vai ceder. Eu tenho 4 gatinhos, tenho um cachorro, e aqui ninguém vai ceder. Então é o seguinte, mas o negócio é assim. No chip que vai dentro do animal, não vai constando o nome do animal. Vai os teus dados lá dentro. Tá entendendo? Os teus dados vão ser inseridos lá dentro. Até se você tomou a picada ou não. Entendeu? Feliz sábado, André, para você. Feliz sábado para todos, né? Eu esqueci de dar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você foi picado ou não. Até isso vai ter lá dentro. Entendeu? Então presta atenção, isso é uma grande trampa, tá? Como diz o espanhol. Isso é uma grande, como é que diz? É uma pegada que eles estão dando. Antes que você negue tudo, eles já vão estar com você na mira. Tá entendendo como é que é? Presta atenção no que eu tô te falando. E se você não for resistência agora, dificilmente você vai ser resistência no final. Entendeu como é que é?
Boa noite, Eliane. Presta atenção, gente, eu não tô alarmando, eu tô te avisando, tá? Aqui moro eu e minha filha. Como eu disse, nós temos 5 animaizinhos aqui, tá? 3 gatos bem velhos já, de mais de 10 anos de idade, e tem essa pequenininha que jogaram aqui esses dias atrás, tá? E o que que acontece? E eu tenho um cachorro também velhinho, já com quase 15 anos meu cachorro tá, o Mussum. Eles vão exigir que eu chipe os animais e pague a taxa. Não vou chipar, não vou pagar taxa, eu me nego a fazer isso. Entenderam? Porque se você não está no sistema, no momento em que você chipar o seu animal, você vai entrar no sistema. Shalom, Viviane. Vai ser uma forma de pegar todo mundo, sem que você perceba. Então eu te aconselho, se você tem seu animalzinho, seja resistência. Porque se nós formos resistência, eles não podem vir contra uma população muito grande. Por enquanto, pelo menos agora, não. Entendeu? Vai ter a hora certa, mas agora, eu tô falando sobre agora. Entendeu? Então, preste atenção. O que eles estão fazendo não é pelo animal, é para te pegar. Porque eles sabem, que nem no meu caso. No meu caso, a única coisa, o único documento que eu fiz agora esses dias foi a minha carteira de identidade. Quer dizer, voltei para o sistema de novo, porque a minha carteira já tinha sido cancelada, mas precisei, minhas filhas pediram, eu peguei e fiz. Ainda que era no jeito velho, né? Não é a nova, é a velha ainda. Mas em outras coisas, plano, saúde, como é que fala? Negócio de SUS, eu não faço parte disso, eu não uso isso, entenderam? Então o meu nome não tá por aí. Então eles vão pegar de um jeito ou de outro. Tem pessoas que não têm rede social, tem pessoas que não têm esse celular como o nosso aqui. Você tem aquele antiguinho só para falar. Entenderam? Então, de uma forma ou de outra, eles vão pegar todo mundo e vai começar pelos animais. A verdade é simples assim. Então, meu irmão, digo para você, se você tem animal, seja resistência. Não vai e acabou. O que me dá pena é que vai ter tanto animal jogado nas ruas, tanto animal passando fome, sabe? Vai ser uma tragédia. Mas o Senhor está no controle de tudo, né? O Senado já aprovou a lei, o Senado já aprovou, entendeu? Vamos ver, né, como que esse negócio vai andar, tá? Vamos ver como que o negócio vai andar. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. As notícias estão começando a sair, mas vão sair aí. Vocês sabem que o pessoal dos olhinhos puxados, compraram uma das maiores reservas, né? Que está dentro do Amazonas, né? Dentro do Amazonas. Maiores reservas daquele negócio que usa, né? Eles dizem que faz aquela bomba, né? E tal, né? Escuta isso. Mas o menino de Paris também comprou uma faixa grande na divisa com a Venezuela. Entendeu? Então, irmãos, presta atenção para quem mora no Amazonas. Presta bastante atenção para quem mora no Amazonas. Orem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Peça proteção ao Senhor. Façam estoque de oração. Façam estoque de oração. Porque, exatamente, Aline. Façam estoque de oração. Porque as coisas não vão ficar bem. Entendeu? Não vão ficar bem. E o projeto deles é formar cidades do povo deles lá dentro. Saúde e paz, Aline. Obrigado para você também, minha irmã. Deus te abençoe. Um abraço enorme para você. Então, eles querem formar colônias dos olhinhos puxados lá dentro do Amazonas. Eu acho que não vão aguentar por causa da malária. Não vão aguentar por causa do calor. Acredito eu que Deus vai intervir.
Mas a missão de quem está no Amazonas é orar ao Senhor. Porque ali a situação vai ficar tensa, tá? Tem alguns lugares que foram, algumas aldeias, alguns povoados foram vendidos juntos para que as pessoas se transformem em escravos deles. Entendeu como é que é o negócio? Tá entendendo? Então esse é o lance que eles estão fazendo contra o próprio Senaqueribe, trabalhando contra o seu próprio povo. Agora, um Senaqueribe desse vai receber o quê? Paz e graça, ô Simone. Ah, como é que diz? É exatamente, muita riqueza. Irmãos, o que esse homem vai pagar, quer dizer, ele nem tá aí mais, né? O que tá aí no lugar dele, né? O que tá aí no lugar dele. Esse povo vai pagar tão caro para Deus o que eles estão fazendo, tão caro, que eles não vão passar pelo inferno, eles vão direto pro lago de fogo e enxofre. Porque, ó, presta atenção, inferno é uma coisa, lago de fogo e enxofre é outra. Esse pessoal, eles vão direto pro lago de fogo e enxofre. Esses Senaqueribes da vida que estão aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vão com a besta e o falso profeta e o anticristo, eles vão tudo junto pro lago de fogo e enxofre, tá? Eles não vão passar pelo inferno, não. Eles vão direto. Eles estão destruindo, né, a nossa terra. A palavra de Deus lá em Apocalipse 11, versículo 18, se não me engano, diz que Deus vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Não vai demorar, não vai demorar. Nós temos 842 dias para o término da geração da figueira. Então quer dizer que as coisas não vão demorar, vão ser rápidas, mas vão ser intensas, entendeu? Mas vão ser intensas, tá? Então se preparem, povo aí que mora nessa região. Vocês lembram que uma vez eu falei para vocês que eu acordei de madrugada ouvindo que era para orar pelos rapazes, pelos meninos de 15 anos para cima, porque eles iam pegar esses meninos para fazer de soldados porque os próprios verdes olivas não iam querer defender a pátria e eles vão fazer uma busca dos meninos, como fizeram na Ucrânia, para levar para esses lugares para combater, né? Combater não, né? Trucidar as pessoas lá. Então, irmãos, vamos orar, tá na hora de orar. Já passou da graça e paz, Val. Já passamos da hora de interceder, né? Que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro. Apesar de o povo ser tão promíscuo, né? Tão promíscuo como é. É um povo terrível, o povo brasileiro, um povo que não é brincadeira, não. Nós sabemos disso. Mas que o Senhor tenha misericórdia do povo do reino dos céus que está dentro do Brasil. Amém? É isso aí, meus irmãos, é isso aí. Mas hoje eu escutei, né, mudando um pouquinho das coisas ruins para as coisas boas, né? Hoje eu escutei um pastor muito antigo, eu nem não conhecia, apareceu para mim. O nome dele é Dario Salas, ele é mexicano. Irmãos, olha que riqueza de detalhes do Apocalipse na boca daquele homem. Olha, os vídeos devem ter em torno de 20 anos para mais. Os vídeos devem ter em torno de 20 anos para mais. Parece que o vídeo ele tá falando de agora. É incrível, né? Incrível. Graça e paz, Andréia. Como Deus é maravilhoso. Eu vou tentar transcrever algumas lives dele para trazer para vocês. Assim que eu terminar esse estudo que nós estamos fazendo sobre o anticristo, tá? Tem coisas ali maravilhosas. Hoje eu aprendi muita coisa, muita coisa. Mas vamos lá, né? Vamos lá.
Estão com tudo, estão, Joelma, é incrível, minha irmã, é incrível como eles, os espanhóis, tá? Os espanhóis, mesmo da Espanha, tá? Os latinos, eles estão com a pregação da palavra tremendamente. Eu fiquei muito feliz ontem de ver a Naira Pedrini falando que Jesus está às portas. Ela dizia que nós éramos exagerados, né? Viria falando que o povo que estava pregando que Jesus está voltando. Não, não é assim não. Ainda vai demorar, tem muita coisa para acontecer. Ontem vi uma live dela, ela dizendo, não, Jesus está às portas, não vai demorar, não vai, nós precisamos correr. Falei, então, né? Pois é, nós éramos os exagerados, né? Agora ela caiu na real, que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Eu vou falar, acho que eu vou entrar em contato com ela, falar para ela, seguinte, faltam 842 dias para, como é que diz? A geração da figueira terminar. Eu tô vendo muita gente aí, o Daniel Lopes também tá meio desesperado com a volta de Jesus. Deveria estar mostrando mais coisa que ele deveria mostrar, mas tudo bem, já melhorou, né? E hoje ele colocou, né? Ele falou algumas coisas lá na live dele, do almoço, interessante sobre o Mosca, né? É 842 dias, Isabel. Glória a Deus. Aleluia. E olha como Deus está despertando muita gente para para a geração da figueira. Tem um pastor que me mandaram aí um vídeo dele, que ele fala, vocês estão olhando para a semana 70... Vocês não têm que olhar para a semana 70, vocês têm que olhar para a geração da figueira. Entendeu? O pastor falando isso. Aí mandaram para mim, né? Olha, Manruth, ele está falando a mesma coisa que a senhora falou. Entenderam? A nossa medida, o nosso tempo é na geração da figueira, irmãos. Nós somos a geração da figueira. Presta atenção. Hoje eu aprendi uma coisa tão linda, eu vou dividir aqui com vocês. Eu anotei até aqui. Vocês sabiam que vai haver uma divisão no milênio? Presta atenção. Quem Jesus morreu por quem? Por quem que Jesus morreu? Foi para as nações? Para quem Jesus morreu? Quem Jesus vem buscar? Quem é que Jesus vai vir buscar? Ele vai casar com quem? Vocês sabem me responder? Com quem que ele vai se casar? Sabe? Pois é. Jesus, ele vai se casar com alguém. Ele morreu por todos. Mas ele tem uma coisa específica que Deus deu para ele, a noiva. Deus deu para Jesus a noiva. Entendeu? Presta atenção. Jesus, quando vier, que ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, né? Assim como ele subiu, ele vai descer. Escuta isso. Exatamente, a igreja, exatamente, a noiva. Então, presta atenção nisso aqui. Você pegar o raciocínio. Jesus, Deus deu para ele a noiva, certo? Ele veio para salvar a humanidade, mas ele tem em especial a noiva, que é aqueles que ele forma a partir do seu ministério, com os 12 apóstolos, com os discípulos, né, que eram mais de 70, certo? Então vai ouvindo. Quando Jesus vier e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras com todos os seus santos, com a sua igreja, vai haver a reconciliação entre Israel e Cristo, certo? Que é o Yom Kippur, certo? E as nações vão se reconciliar com ele. E ele, no milênio, vai preparar, ele vai purificar as nações. Sabe por quê que ele vai purificar as nações? Porque quando acontecer a batalha do Armagedon, escuta isso, aconteceu a batalha do Armagedon, em que, no final de tudo, Deus desce e manda fogo do céu e consome todos aqueles que se rebelaram contra o governo de Cristo.
Nesse momento, a terra é purificada. E quem é que desce para o julgamento do trono branco? O próprio Deus. Certo? E Deus, a partir do julgamento do trono branco, ele desce com a nova Jerusalém para habitar entre os homens. Então, Cristo é a igreja e Deus são as nações. Incrível, né? Jesus compartilha as nações, aliás, Deus compartilha as nações com Cristo para que Cristo purifique as nações, para que ele, no final de tudo, desça e estabeleça o seu reino entre as nações. Hoje eu escutei isso, eu fiquei assim maravilhada, porque eu nunca tinha pensado nisso. É o que eu falo, eu gosto de aprender todo dia. Eu gosto de aprender todo dia. Eu vou trazer mais detalhes disso aí para vocês depois, porque é muito interessante, muito interessante. Mas vamos lá, eu tô falando muito. Vamos então ler Daniel 11. Eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou mostrar para vocês aqui a história que tem em Daniel 11. Tá? Os reinos de Daniel 11. Daniel 11 é um capítulo que já foi cumprido, mas em determinados momentos ele vai voltar a se cumprir de novo. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Eu vou ler para você aqui, eu vou ler primeiro o que está na Bíblia, depois eu vou ler para você a explicação histórica de Daniel 11. Pega uma caneta, pega um papel, ou anota do lado dos versículos que eu vou te passar, para você ter entendimento do que aconteceu nesse período e o que pode voltar a acontecer agora, porque nós estamos estudando as características do anticristo. Presta atenção, tá? Então vamos lá, Daniel 11. Diz assim: eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Então Daniel era amigo de Dario, né? Que coisa bonita, né? E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, certo? Mais 3 reis. Não esqueça que a Esther casou com o último rei, tá? O Assuero, tá bom? Não se esqueça disso. E ela teve 3 filhos com ele, tá? 3 reis ainda estarão na Pérsia. E o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. O 4º rei da Pérsia. E esforçando-se com suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então ele começou a fazer guerra contra o pessoal da Grécia, contra Alexandre, tá? Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Alexandre Magno, que passa o seu governo para os seus 4 generais quando morre. Mas não para a sua posteridade, porque ele não tinha. Ele tinha até um filho, mas o filho foi tirado fora. Presta atenção. Nem tampouco segundo o poder com que reinou. Então, quer dizer, o poder dos generais foram pequenos. Tá? Eles não tinham o poder que Alexandre Magno tinha, não. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o reino do sul, que são dentre os 4 generais. E um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará. E domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que tiverem trazido, e seu pai, o que a fortalecia naqueles tempos. Presta atenção, vocês vão entender isso aqui.
Vai prestando atenção. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte. Repare que é rei do sul e rei do norte. E operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o reino do norte. Ele está contando uma história, é a história do reinado da Grécia, com seus 4 generais. E entrará no reino do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará. E voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Você vai falar assim, nossa, irmã Ruth, que confusão. É uma confusão. Mas você já vai entender. A hora que eu começar a ler a outra parte, você vai entender. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo, o povo de Daniel, se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Quando fala prevaricadores, é pecador, tá? São pecadores de Israel, ele está falando aqui. E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, aqui está falando de Israel, tá? E por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os retos. E fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper. Mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá. Irmã Ruth do céu, não estou entendendo nada. Calma, calma que o melhor está vindo aí. Pera aí. E não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, quer dizer, o iníquo, a qual não tinha dado dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, com fofoca, com intriga. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá, e será fortalecido com pouca gente. Vai ouvindo, presta atenção. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre ele a presa, e os despojos e a riqueza tornará os seus
projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra, com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Presta, Shalom, Luciana, presta atenção no que eu tô lendo aqui com você. Você tá achando que isso aqui é brincadeira? Não é. Isso é coisa séria. Você vai ver, nós vamos relatar a história de tudo isso. Eu vou te dar os versículos que correspondem aos tempos e quem era que estava ali. Mas depois eu vou te passar o que já está pronunciando para hoje, para agora. Então fica alerta no que eu estou lendo. Presta atenção. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão. E o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como na primeira. Vai ouvindo. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele os braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá. Ele está falando aqui de sacerdotes do templo de Jerusalém, tá? Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, do tempo que foi isso aqui. Porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Vai marcando, assinala esses detalhezinhos aí. Nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata e pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Vai marcando esses detalhes, anota aí, Deus estranho. Aos que se reconhecerem, multiplicará a honra. Aliás, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, irmãos, nós estamos vendo a nossa terra ser repartida por preço. Vai marcando isso aí, vai marcando. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios.
e entrará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, quer dizer, o mar Mediterrâneo, e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Você vai falar assim, mas que confusão é essa? Pois é, agora você vai ver a confusão ser desfeita. Mas presta atenção, põe uma caneta na sua mão aí. Se você quiser também, né? Se você gostar de estudar, se você gostar de ler a palavra e entender o que está escrito, porque vai ser necessário para nós agora, nos últimos dias. Eu te aconselho a você fazer um esforço. Eu te aconselho a você se esforçar para entender a palavra do Senhor, porque nós vamos precisar. Nós não vamos estar mais reunidos aqui em breve tempo. Se já está começando a chipagem nos bichinhos agora, e você vai ter que marcar o seu nome lá, irmãos, com certeza dentro de pouco tempo nós vamos estar sendo chipados. Quer dizer, eles querem, né? Mas não vão conseguir, porque nós não vamos deixar. Mas nós não vamos ter mais como entrar aqui. Tá entendendo? Então presta atenção. Anota aí para você ter a sua lembrança. Você lembrar do que nós estamos conversando aqui para você não ser enganado. Então presta atenção. Quando eu falo para você que nós estamos a 842 dias do término da geração da figueira, você vai falar, mas irmã Ruth, mas e isso e aquilo outro? Meu irmão, eu não sei como Deus vai fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. A geração da figueira, ela foi marcada. É ela que nós temos que olhar. Presta atenção. Isso daqui é um relato do que já passou, do que já foi. Por isso você tem que estar atento. Tem muita coisa que já aconteceu. Esse relato que eu estou te falando aqui, ele pega do tempo da rainha Esther, depois da rainha Esther, depois que o templo de Jerusalém já tinha sido construído. Shabbat Shalom, Marta. Depois que o templo de Israel já tinha sido construído, depois que a rainha Esther já, com certeza, já devia estar bem velhinha, é que isso começou a acontecer. Presta atenção. Então, essas páginas em branco que os pastores dizem que foram 400 anos de silêncio, não houve silêncio nenhum. Não houve profeta. Deus se calou em certo ponto, mas você vai ver que Deus estava agindo no meio do povo de Israel, através dos macabeus. Deus estava testando o povo de Israel, permitindo para que os verdadeiros se manifestassem. E isso vai acontecer de novo, agora. Não, exatamente, não tinha voz profética, né? Não tinha voz profética, mas Deus estava operando, Deus estava fazendo juízo no meio do povo. Então eu quero que agora você preste atenção no que eu vou ler para você, anota os versículos que eu vou passar para você. Escuta isso. O nome de Antíoco não se encontra nas escrituras, tá? Você não vê esse nome aqui. Você vai ver na história. Mas há várias referências aos monarcas dessa designação. Antíoco II é um dos reis, a que se refere Daniel 11. Anota aí, Daniel 11, tá? Então, Antíoco II está em Daniel 11. Eu vou até trocar de cor da caneta aqui para eu poder anotar aqui certinho, para eu não me perder com vocês. Mas ao cabo de anos,
eles se aliaram um com o outro naquele período. Lembra dos 4 generais? Alexandre o Grande conquista, destrói o exército medo e persa. Alexandre fica 10 anos no poder, mas ele morre. Ele morre, deixa um filho, mas esse filho não é reconhecido, então é dividido. Eu já uma criança ainda, ia nascer. E aí ele divide o reino para 4 generais, que é o Cassandro, o Seleuco, o Antíoco, como é que é o nome deles? É Cassandro, Seleuco, Antíoco. Meu Deus, onde que eu coloquei o nome dos homens? Eu sempre esqueço. Acho que tá aqui. Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Certo? Esses 4 generais. Então, esse aqui tá contando a história do reinado desse pessoal. Aonde aparece o Antíoco Epífanes, que vai ser o protótipo do que o homem do iníquo que vem vindo aí. Entendeu? Exatamente, é o carneiro dando chifrada para todo, marrada para todo lado. E é quando o bode peludo da Grécia invade, né, o reinado medo e persa e fatura tudo. Aqui, ó. Então, o reinado de Antíoco II está em Daniel 11:6, anota aí. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Era o rei da Síria e estiveram em guerra com o rei do Egito. Ptolomeu é o rei do sul. Deu em casamento sua filha. Cadê a Berenice? Tá aí, ó, Berenice? Você era a filha do Ptolomeu, ó. Deu em casamento sua filha Berenice a Antíoco, o rei do norte. Então, marca aí. Rei do sul, Ptolomeu. Rei do norte, Antíoco. Marcou? Marca aí. Reino do sul, Ptolomeu. Reino do norte, Antíoco. Certo? Anotou? Então tá, então vamos seguir para você entender. Que se separou da sua primeira mulher, Laodice. Laodice, ela dá o nome para a cidade de Laodiceia, tá bom? Lá na Turquia. O nome de Laodiceia, da cidade, é devido a essa mulher, que era a primeira mulher de Antíoco, tá? Quando morreu Ptolomeu, em 247 a.C., Laodice e seus filhos foram de novo chamados à corte. E não pôde Berenice, entendeu? Não, Reino do Norte é Antíoco. Antíoco é Reino do Norte, tá? Não pôde Berenice conservar o poder. Reino do Sul é Ptolomeu, né? O Egito, Reino do Sul. Reino do Norte é a Síria. E não pôde Berenice conservar o poder. Presta atenção. Pois Laodice envenenou Antíoco. Então, o pai da Berenice foi envenenado por Laodice. Então, Laodice não pôde cumprir o que tinha que cumprir. Eles se uniam por casamentos. Até hoje, eles se unem por casamentos. Laodice envenenou Antíoco, que tinha sustentado a sua rival, e mandou matar a ele e a seu filho. Isso é Daniel 6, 11, 6. Num versículo só, olha quanto tempo de história tem, tá? Então, presta atenção, essa narrativa, ela vai até aqui embaixo no versículo 6. Dá uma olhada. Isso, Sul Ptolomeu, que é o Egito, e Reino do Norte, Antíoco, que é a Síria, o Reino do Norte, tá? Então, presta atenção, num versículo só, quer ver? Vamos ler o versículo 6, só para você entender como tem história num versículozinho. Olha esse aqui. Diz assim, ó. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão com o casamento, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte. Então, a filha do rei do Egito irá à filha do rei da Síria, que é o norte, para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço. Por quê?
Porque a primeira mulher de Antíoco, certo? Tô fazendo confusão aqui. A primeira mulher, né? Peraí. A primeira, aliás, Berenice era filha de Ptolomeu. A primeira mulher de Antíoco o matou. E Berenice, que era a segunda mulher, não teve força para continuar no governo. Tá? Olha aqui, ó. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. Ela foi entregue à morte. E os que a tiveram trazido e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Olha quanto tem de história num pedacinho desse. Seguindo aqui. Depois da morte de Antíoco, procurou vingar-se. Ptolomeu, emergente, era irmão de Berenice, tá? Ptolomeu, emergente, era irmão de Berenice, que foi dada como esposa a Antíoco, e que Laodice matou Antíoco para pegar o trono. Presta atenção. Um renovo da linhagem dela. Espera só um pouquinho, gente. Um renovo da sua linhagem, da morte dessa sua irmã. Um renovo surge da morte dessa sua irmã, que invadindo a Síria, nesta invasão foi morta por Laodice, tá? Deixa eu ler de novo aqui, porque eu acho que eu me confundi. Irmão de Berenice, Ptolomeu emergente, irmão de Berenice. Um renovo da linhagem. Ele levanta mediante a morte da sua irmã, invadindo a Síria. Nesta invasão foi morta Laodice. Então, houve um renovo da parte do seu irmão, que invade para vingar o sangue de Berenice, e eles matam Laodice, certo? E seu filho foi expulso do trono por algum tempo, sendo todo o país saqueado. Está em Daniel 11, 7 a 9. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Mas, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no rei do sul, e tornará para a sua terra. Isso tudo é isso aí, ó. Esses 3 versículos é esse aqui que nós lemos. Continuaram as hostilidades por muitos anos, e um neto de Antíoco ameaçou lançar por terra o poder do Egito. Daniel 11, versículo 9 e 10. Eu já li aqui, entrará no reino do sul e tornará para sua terra, mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará, e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. É complicado, né? Mas é isso aqui. Segue aí os parâmetros da história. Antíoco III, rei da Síria, apelidado de O Grande, era neto de Antíoco II. Ele uniu-se a Filipe III da Macedônia, com o fim de conquistar e dividir os domínios do Egito. Algumas facções dos judeus, agora presta atenção, algumas facções dos judeus, os apóstatas, abraçaram a mesma causa. Daniel 11:14, vamos lá, Daniel 11:14. Naqueles tempos, muitos se levantaram contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo. Escutou? Prevaricadores do teu povo. São os perversos, os vendidos, tá? Os vendidos foram guerrear contra o Egito. Olha aí, ó. Os prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão.
Boa noite, Berenice. Acabei de falar de você agora. Todavia, Antíoco e Felipe foram obrigados, por causa de perturbações nos seus países, a desistir da sua empresa ou do seu empreendimento, resultando deste fato assenhorar-se de Jerusalém. Eles não conseguiram o Egito? Lembra que eu li ontem que um senador romano mandou que o Antíoco voltasse para trás e não avançasse sobre o Egito? Tá lembrado disso? Falei ontem isso. É isso aqui, ó. E ele, com raiva, não podendo entrar no Egito para roubar o que precisava roubar, porque ele gastava muito, ele era um gastador, tá? Ele resolveu entrar em Jerusalém. E como ele tinha sacerdotes vendidos a ele, que faziam tudo o que ele queria, ele conseguiu entrar no templo. Quer ver, ó? Resolveu-se assenhorar-se de Jerusalém, o rei do Egito, e recuperar o território que havia de ser vendido. No ano de 1198 a.C., reapareceu Antíoco em campo e aprisionou Escopas e suas tropas que se tinham refugiado em Sidom. Está em Daniel 11:15. Eu sei que é complicado, irmão, mas é necessário que vocês entendam isso. É necessário que você veja que esse capítulo é toda a história, tá? É toda a história do que aconteceu nesses 400 anos onde Deus se calou. Presta atenção. Daniel 11:15 diz assim: E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, quer dizer, os braços do Egito. Mas o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. Seguindo, os judeus receberam Antíoco como seu libertador. Olha isso, irmãos, presta atenção. Olha o que vai acontecer agora. Os judeus receberam Antíoco como seu libertador. Não era Deus que eles estavam procurando, eles estavam procurando um homem para libertar eles, como está agora. Presta atenção, como está no momento presente. Eles buscam um homem para libertar, não o Criador. E ele permaneceu na terra gloriosa, e tudo estava em suas mãos. Daniel 11:16. Olha aqui, ó. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Vocês repararam, o próprio povo judeu trouxe esse homem para dentro da sua terra. Exatamente, pastor, não aprenderam a lição ainda, não aprenderam. Olha lá, e ele permaneceu na terra gloriosa, e tudo estava em suas mãos. Mais tarde, deu Antíoco em casamento sua filha Cleópatra a Ptolomeu Epifânio. Epifânio quer dizer ilustre, quer dizer Deus, deixa eu ver aqui que eu notei aqui, Deus manifesto, sabia disso? Ilustre quer dizer Deus manifesto, é a palavra Epifânio, eles se consideravam Deus, olha aqui, ó. Então Antíoco Epifânio deu a sua filha Cleópatra a Ptolomeu Epifânio. Lembra da Cleópatra? Tá lembrado dela? Tem até filme dela? Pois é. Rei do Egito. E por seu dote as províncias da Fenícia. Porém, ela favoreceu mais os interesses de seu marido do Egito do que do seu pai, Antíoco, certo? Presta atenção. Em 187 a.C., atacou Antíoco o templo de Belo em Elimares. Presta atenção, ele gostava de atacar os templos, tá? Não era o templo de Jerusalém, era um outro em Elimares, sendo assassinado pelo povo que ocorreu em defesa do santuário. Então esse Antíoco foi morto, presta atenção. Deste modo, ele tropeçou, caiu e não foi encontrado, que está em Daniel 11:19. Anota aí na tua Bíblia se você tem interesse, para você entender que isso aqui tudo é história.
Isso aqui, o capítulo 11 inteiro é história. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Certo? Olha lá, com respeito aos judeus, Antíoco não somente lhes deu inteira liberdade de culto, mas também fez ricas doações ao templo. Esse é o Antíoco anterior ao Epifânio, presta atenção. Então ele deu tudo que os judeus queriam, ele comprou os judeus, ele comprou os sacerdotes do templo. Irmãos, parece que a gente está vendo hoje, né? Deve ter um Antíoco Epifânio bem grosso aí, bem grande, que está comprando os sacerdotes dos templos, né? Incrível negócio desse. Não estou falando só de Israel não, tá? Estou falando do mundo inteiro. Olha aqui, ó. Favorecendo muito aos sacerdotes, apreciando a fidelidade dos judeus. Ele apreciava a fidelidade dos judeus, porque eles saíram para batalhar com ele, tá? Olha lá. Só um minutinho. Transportou, olha aqui, ó. Ele apreciou a fidelidade dos judeus. E olha o que ele fez. Transportou 2.000 famílias israelitas da Mesopotâmia para a Lídia e Frígia, para assim desfazer as tendências revolucionárias, quer dizer, aqueles que não se moldavam para Antíoco, aqueles que não se vendiam, quer dizer, aqueles que não aceitavam esse tipo de governo e que eram da Torá, eram do Senhor, eles eram considerados revolucionários. É a mesma coisa que vai acontecer conosco agora. Nós vamos ser considerados revolucionários. Presta atenção. É o mesmo modus operandi, meus irmãos. É o mesmo modo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Para assim desfazer as tendências revolucionárias. Então ele tirou 2.000 famílias de dentro de Israel e jogou para a Fenícia, para a Lídia e para a Frígia, para assim desfazer as tendências revolucionárias que se tinha manifestado nestas províncias. Antíoco IV, Epifânio, rei da Síria, filho mais velho, foi morto por Heliodoro. Vai ouvindo. Que usurpou a coroa. Antíoco expulsou este último, obtendo ele próprio o reino com intrigas. Esse é o Antíoco que nós vamos falar agora. É o pior deles, é o pior de todos. São vários Antíocos, mas esse aqui é o pior de todos, tá? Mas o interessante é que acontece lá em Judá, em Benjamim, exatamente. Nas terras de Israel, né? Mas quem estava lá era a tribo de Judá e Benjamim. Olha aqui, ó. Então, Antíoco Epifânio vem para tirar Heliodoro, tá? Que tinha matado o irmão de Antíoco Epifânio, Antíoco IV. E ele vem com intrigas. Intriga, irmão, é fofoca. Dissensão, diz que me diz que, tá? Então, você tem que entender que Satanás vai trabalhar desse jeito agora. Vai trabalhar agora. Aliás, já está trabalhando. E tem mais uma coisa. Ele está trabalhando com uma coisa muito, muito séria, que é propaganda, ilusão. São magos. Hoje, Antíoco Epifânio que está aí hoje é mago. Exatamente, espírito de Hans. Ele é mago, ele faz magia. Ele ilude as pessoas, ele usa a mídia para ludibriar. E o povo tá caindo que nem patinho na história. É o mesmo, olha o que está acontecendo, irmãos. Hoje eu vi uma pessoa falando, será que a guerra da Ucrânia realmente ela existe? Ou será que é uma ilusão de ótica que nós estamos tendo? Não sabemos, né? Não sabemos. Não estamos lá para ver. Mas tudo é uma ilusão. Zelensky é um ator. O Trombeta também é um ator. O Mosca ama as mídias. O Jared é mais ou menos. O menino de Paris
ama ser ovacionado, ama ser idolatrado, né? O Chiquinho também é midiático. Mas olha, observa bem esses homens que estão no poder. Eles gostam de holofotes. Eles são, exatamente, o Zelensky é cômico. Tem vídeos dele horríveis na internet. Canta muito bem, canta divinamente. Tem uma voz perfeita. Agora presta atenção aqui, ó. Ele vai vir com intrigas. Com exclusão de Demétrio, o filho de Seleuco, tá? Em Daniel 11, 21, vamos ler aqui. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Exatamente, Luciana, é um verdadeiro circo onde o povo é o palhaço. Olha aqui, ó. Depois disso, promoveu 4 felizes campanhas contra o Egito, sendo evitada a completa conquista do país pela intervenção dos romanos. Tá? No versículo Daniel 11, versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e o despojo e a riqueza, e tomará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Olha aqui, ó. Este rei foi perdulário nas suas despesas. Escuta isso. Nós estamos vendo aí, são homens perdulários os que estão aí. Começa a observar, meu irmão. Começa a ligar os pontos. Olha aí. Não se esqueça, Antíoco Epifânio, ele é o protótipo do que vai ser o final. Este rei, Antíoco Epifânio, foi perdulário nas suas despesas, e as condições da Palestina durante seu reinado foram de turbulência. Quando sua segunda campanha, em 170 a.C., ele voltou ao Egito, assaltou Jerusalém. Presta atenção, quando ele volta do Egito, lembra que o Pompílio mandou ele voltar para trás? Está lembrado disso? O senador Pompílio, lá de Roma, mandou ele voltar para trás. Ele ficou com tanta raiva e ele precisava de dinheiro, que ele assaltou Jerusalém, saqueou o templo, ordenando uma terrível carnificina. 2 anos mais tarde, presta atenção, 2 anos mais tarde, ocupou a cidade e a fortificou. E o templo foi profanado. Presta atenção. E proibida a observância da lei. Presta atenção, 2 anos depois que ele invadiu o templo, que ele matou o povo com requintes de crueldade, eles abriam a barriga das mulheres grávidas, para vocês terem ideia, a situação foi tremenda. O templo foi profanado e proibida a observância da lei. Foi feito um sacrifício a Júpiter Olimpo, no lugar santo. Daniel 11, 29. Vamos lá, Daniel 11, 29. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será a última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. São as ilhas da Grécia, tá? E voltará e se indignará contra o santo concerto, quer dizer, se indignará contra o Criador, e fará o que lhe quiser fazer. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Aqueles sacerdotes que se venderam para o pai dele lá atrás. Tá entendendo? Ele vai atender a esses homens. Esses homens que jogaram a Torá por terra. Que deram condições para ele entrar no templo e sacrificar um porco e colocar o altar de Júpiter dentro do templo de Jerusalém. Não se esqueça, Júpiter,
o menino de Paris é Júpiter. Presta atenção. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício. É o que ele fez. Colocou um porco lá no lugar do bezerrinho, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. São os sacerdotes. Irmãos, vocês não estão vendo também nas igrejas o que está acontecendo? Vocês não estão vendo? Satanás está dando bandeja de ouro para perverter o povo dentro das igrejas, perverter o santo evangelho de Jesus. E os violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo, macabeus, que conhece ao seu Deus, se esforçará e fará proezas. São os macabeus e o exército que eles formaram para defender a sua fé. Tá? Vamos ver aqui, ó. Matatias e seus filhos organizaram a resistência, ajudados com pequeno socorro. Olha aqui, Daniel 34, 11:34. Aqui, ó. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Olha aqui, ó. Mantendo e organizaram a resistência, ajudados com pequeno socorro, mantendo deste modo intactos a fé e o nome de Israel. Entretanto, Antíoco voltou as armas para o Oriente. Daniel 11:44. Diz assim: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Em vão tentou saquear o rico templo de Naneia, talvez com o desejo de mulheres. Daniel 11:37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Em Elimais, por fim, chegou ao termo da sua vida no ano 164 a.C., sem socorro de qualquer pessoa. Está em Daniel 11:45. E armará as tendas do seu palácio entre o Mediterrâneo e o Monte Santo e Glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Grande proeminência se dá no livro de Daniel ao reinado de Antíoco IV, sem consideração alguma pelos deuses de seus pais, que nós já lemos. Ele era incapaz de apreciar o valor da religião de outras pessoas e tornou-se assim o símbolo dos inimigos de Deus. Pelos judeus era considerado uma figura anti-Deus, resistindo com todo o seu poder a tudo o que era divino. Irmãos, presta atenção. Nós lemos aqui praticamente quase 200 anos de história num capítulo. Quase 200 anos de história num capítulo. Presta bastante atenção. O que vai acontecer agora? Eu vou dar para você a minha interpretação do que está acontecendo agora. Aquilo que eu vejo mediante aquilo que está escrito. Então, toda essa parte passou, tá? Toda essa parte aqui passou, tá? O que vai acontecer agora? Eles estão armando as suas tendas. Existe uma malha de tenda. Hoje não é mais as tendas de Antíoco que ele fazia. O que eles faziam? Eles colocavam os soldados, né, nas tendas, iam armando as tendas e recolocando, né, como é que diz? Encampando as cidades. Agora não precisa disso, o encampamento é satelital. O encampamento do anticristo que vem agora não é por terra, é por ar.
o encampamento do anticristo que vem agora, ele vai armar as suas tendas do Mar Grande, do Mediterrâneo, a Terra Gloriosa. Nesse exato momento, nós sabemos que a pessoa que tem a internet, que desligando os cabos submarinos, a única pessoa que detém, presta atenção, o poder da internet satelital, que forma uma rede sobre a Terra, forma uma tenda sobre a Terra, nós sabemos que é o Mosca. Certo? Nós sabemos que é ele. Ele avisou, presta atenção, você viu que o rei do sul é o Egito, o rei do norte é a Síria. Presta atenção no que eu vou te falar. Sobe a Síria até o extremo norte, vai dar onde? Vai dar em Moscou. Vai dar Gog e Magog. Escuta isso. O rei do sul é o Egito. Você sabia que as cidades mais famosas dos Estados Unidos têm o nome do Egito? Você sabia que em Mênfis, se não me engano é no Texas, né? Se não me engano é no Texas. Mênfis é a cidade onde está sendo construída o novo Deus desse mundo. Você sabia disso? Mênfis foi falado num podcast que o Mosca deu. Eu vou ver se eu acho o podcast para mandar para vocês. Ele falou que em Mênfis, me parece que é no Texas, está sendo construído exatamente a cidade do Elvis, exatamente. Não podemos deixar de lembrar que Elvis também fazia parte dos magos. Vai escutando, gente, vai ligando os pontos. Vai ligando os pontos. Eles estão construindo o futuro Deus da humanidade. Palavras de Mosca. Palavras de Mosca. Então, toda essa tenda de Antíoco Epifanes, que ele construiu, tendas normais, né, para a época, essa tenda, o novo Antíoco Epifanes está construindo. Só que esse Antíoco Epifanes, como foi Alexandre o Magno, ele tinha um governo forte, foi dividido em 4 imperadores, né, 4 generais com um governo pequeno, com muita guerra entre eles, né? Mas nós estamos vendo também uma divisão aí. O governo da besta, porque a besta é um governo, ela tem, por enquanto, 3 associados. Um tem o poder da magia de iludir as pessoas. O outro tem o poder de ser um judeu sério, né? Parece, né? Entendeu? E agora nós temos um 5º grau da magia, né? Que ele pertence a Rosa Dourada, acho que é Rosa Dourada, né? Eu não sei, não lembro se é Ordem Dourada, Ordem Dourada. Por isso ele é alaranjado, por isso ele é alaranjado. E nós estamos vendo se Mênfis, né, como lá tem Nínive, tem um monte de cidade, tudo com o nome do Egito, nome da Assíria, nome do Oriente, tá tudo dentro de. Por isso você tem que entender que o Reino do Sul, hoje está na OTAN. O Reino do Sul hoje está nos Estados Unidos, na ONU. O Reino do Norte, Síria, está ligada à Turquia, está ligada à Rússia, está ligada ao Irã. Eles são, e a China, eles são o Reino do Norte. Nas profecias de Daniel, Reino do Sul, OTAN, ONU, Estados Unidos, Israel. Entendeu? Reino do Norte, Síria, extremo norte, Rússia, leste, Irã, China e Turquia. Esses 2 reinos já estão
né, mediaticamente, né, midiaticamente, vamos colocar assim, porque nunca é uma realidade, mas é um jogo, né, é um jogo. Exatamente, Coreia do Norte está junto com o reino, e o Brasil também tá, né, vamos combinar que o Brasil também tá com o Reino do Norte, nesse momento está. Pode ser que mude, mas nós não sabemos. Então presta bastante atenção, nós estamos revivendo esse momento que está aqui. Está aqui. Esse homem que vai entrar no Reino do Sul, que vai é a besta da terra e a besta do mar. Não se esqueça que o anticristo ele vem da besta do mar. O governo, a plataforma vem da besta da terra. Toda a parte tecnológica, toda a parte militar vem da besta que sobe da terra. Mas a parte que vai reger, ela vem da besta do mar. A besta que sobe da terra vai fazer a imagem para que adorem a besta que sobe do mar. Quem é que está lá que chama Júpiter? Presta atenção, gente. Eu não estou falando aqui, não estou dizendo que é, mas eu estou dizendo referente ao que nós estamos vendo aqui em Antíoco Epífanes. Eu posso estar, minha visão pode estar totalmente errada. Eu posso estar completamente errada. Mas o que está se desenhando na nossa frente nesse momento são duas bestas, mais dois governos. O norte e o sul, a besta do mar e da terra fazem parte do sul. Entenderam? A besta do mar e a besta da terra fazem parte do Reino do Sul. Como que a senhora pode falar isso? Posso. Porque as cidades que estão nos Estados Unidos e a cidade que vai ser levantada, a imagem da besta se chama Mênfis, e Mênfis era a capital do Egito naquela época. E isso é indícios. Isso é, para nós, um pingo é letra. Estão entendendo, pessoal? Então vamos ficar alerta, vamos ficar antenados para a gente poder entender a mecânica do que vai acontecer daqui para frente. Aí você vai perguntar para mim, a senhora acha que vai construir o templo em Israel? Não sei. Já tá com confusão por lá. Mas é uma confusão, né? Aquele tipo de confusão que a gente não sabe o que vai dar. Meu irmão, presta atenção aqui, você vai me dizer, e aí o templo, a senhora acha que vai construir? Não sei. Não sei. Se construir, não vem da parte do Senhor. Não é o templo de Deus. Se construir, não, porque Jesus, nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Aquele templo é somente para constar para os judeus que são vendidos ao sistema, como foi nesse tempo, e como foi no tempo de Jesus, dos fariseus. Eles eram vendidos ao sistema. Então, se esse templo for construído realmente, né, que dizem que ele já está construído, que ele vai ser levantado, né? Dizem que ele já está construído, mas ele vai ser levantado como com um guindaste, né? Entendeu? Então, quer dizer, eles vão enganar as pessoas, vai ser um engano geral. Então, nós temos que ficar observando o que vai acontecer. Agora, nós temos um que é Júpiter, como Antíoco Epifânio era. Exatamente, pastor, mas tem indícios que o templo já está construído debaixo da terra, pastor. Tem indícios que o templo está construído debaixo da terra. Tanto que tem um engenheiro que ele mostra pelo Google Earth, acho que é Google Earth, né, que chama, ele mostra o delinear do templo. Ele mostra o risco que tá na terra. E ele diz que Israel tem as condições de levantar esse templo que já está construído lá de baixo. Não sei, são informações que a gente tem, né? Mas não sei se é. Então eu estou trazendo para vocês o que está rolando aí. O que está rolando aí, né?
Então, vamos ficar vendo quais são os próximos passos. Nós ainda não terminamos, tá? Com as características do anticristo, não. Ainda vem mais coisa, amanhã tem mais, tá? Essa é a terceira parte. De Antíoco Epifanes, você entendeu hoje? Acredito que sim. Se não entendeu, irmãos, eu falo para vocês, é bom vocês observarem, tá? Porque nós vamos precisar, nós não vamos estar junto em pouco tempo. E às vezes a gente precisa, que nem hoje aconteceu um negócio aqui comigo tão interessante, né? Que tem um pessoal aí que vive me metendo pau por aí, né? Vive fazendo live para falar mal de mim, das coisas que eu trago, né? Porque acham que eu tô querendo saber demais. Mas hoje algumas pessoas entraram em contato comigo. Ai, irmã Ruth, quanto tempo que a gente não conversa? E eu só quieta, sabe? Toda vez que acontece algum levante aí nas coisas, o pessoal começa a vir atrás de mim para poder ver o que eu falo, mas eu fico quieta porque não adianta falar. São pessoas que eles querem informação, mas na realidade não querem ter vida com Deus, né? Porque quem quer ter vida com Deus, meu irmão, não fica falando mal da vida de ninguém. Quem quer ter vida com Deus não fica atacando seus irmãos, né? Quem quer ter vida com Deus não reúne numa live para falar mal dos outros, né? Então eu fico quieta, não abro a minha boca. Podem olhar o que está acontecendo aí, que tá tudo para nítido. Eu falo para os meus irmãos aqui que a gente está batalhando junto para herdar a vida eterna. Não tenho nada contra ninguém não, mas eu fico só observando. Na hora do pega para capar, que começa a ajustar a coisa e começa a ver que não é bem assim como eles dizem, aí corre aqui atrás de mim para ver o que eu tô falando. Mas deixa para lá, né? Que sejam felizes, sejam felizes. Mas irmãos, presta atenção, exatamente, pastor. A gente tem que denunciar as obras infrutuosas das trevas, mas não tem inveja da visão que o outro tem, sabe? Eu respeito a visão de todo mundo. Eu ouço, guardo no meu coração, porque eu vou observar os acontecimentos do que aquela pessoa falou. Como eu sempre digo aqui para vocês, eu vou muito nos canais espanhóis, porque eles têm uma visão tremenda. O que eu trago para vocês, meus irmãos, não é coisas exclusivamente do que eu vejo, não. Tem coisa que eu vejo. Agora, tem coisa que eu aprendo com eles. Tem coisa que eu aprendo com outros irmãos, como hoje eu aprendi com a irmã Eucaires sobre o que o Cordeiro, Deus deu a igreja para o Cordeiro e que Deus vai reger as nações. Que coisa mais linda isso! Eu ainda vou me aprofundar mais, eu quero escutar essa live de novo. Tá entendendo? Como aprendi com esse pastor Dario Salas, uma bênção, já morreu esse irmão, já morreu. Eu aprendo com outros, boto na minha cabeça, vou pesquisar mais a fundo, vou ler de novo, faço minhas anotações, vou ler, dou uma chacoalhada naquilo que eu sei, porque tem coisas que eles não sabem e tem coisa que eu sei, né, do que está por trás, né? Então aí eu começo a ligar os pontos e trago aqui para vocês. Como vocês têm que fazer, tem que ouvir outros também. Mas não é por isso que eu vou aqui atacar um e outro, porque ele sabe. Porque, não, eu não tenho esse tipo de comportamento não, meu irmão. Eu sei que eu não sou nada, entendeu? Eu estudo, eu busco aprender, entendeu? Como é que é, pastor? Você conhece o Dario Salas? Você já ouviu? Eu sigo vários, eu sigo Mais Que Palavras, o Shalom 132, que é o principal, tá, do Javier Palacio, que esse aí todo mundo já segue. Então, eu não conheci o Dario Salas, conheci hoje, que o senhor viu, né, que profundidade que esse homem tem. Eu fiquei impressionada e são vídeos antigos, vídeos antigos, mas ele fala como se ele estivesse vivendo hoje. Coisa maravilhosa. Eu fiquei assim impressionada. Amanhã eu quero tirar o dia para ouvir ele falar. Quero aprender com ele, entendeu? É muito antigo.
E ele é gostoso porque ele brinca, né, com o povo, ele brinca com o povo. É muito interessante, sabe? Então eu não tenho esse tipo de coisa, meus irmãos. Eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo, às vezes eu conversando com os irmãos, eu aprendo. Entendeu? O pessoal fala coisas que me ensina. Entendeu? Então eu não tenho esse tipo de orgulho na minha vida. De eu sei. Olha o que a irmã Ruth está falando, a visão. Não, eu tenho a visão. Não, Dario Salas, mas ele não tem canal, tá? Ele não tem canal. E você vai achar o nome dele em vários outros lugares. Em vários canais que tem as pregações dele, mas não tem o canal dele, tá? Tem a TV Solidária, que eu sigo também, que é ótimo, TV Solidária, que é um canal espanhol. Tem vários canais espanhóis, é que eu não lembro tudo de cabeça, não consigo lembrar, é muita coisa que eu sigo. Mas então, meus irmãos, é isso aí, é assim que a gente vai aprendendo, tá? Mas infelizmente, eu não divido com esse povo nada não. Se quiserem aprender, tem um chileno também. Tem um que ele é um engenheiro chileno. As lives dele são de 2-3 horas. Ele faz um mapa da situação. Gente, aquele chileno é muito bom. Eu não lembro o nome dele agora, mas aquele chileno é uma bênção. Ele coloca na lousa, uma lousa enorme que ele tem, é um engenheiro. Então ele coloca todo o mapa mental da volta de Jesus. É lindo demais de ver. É lindo demais de vocês verem. Não, esse Salas ele não é chileno, pastor. Ele é mexicano. O Dario Salas é mexicano. Mas é isso aí, gente, é isso aí. Então é por isso que eu tô dizendo, eu não divido mais as minhas coisas com esse pessoal, porque eles não vêm para buscar, para crescer. Eles vêm para buscar, para ficar metendo pau uns nos outros, e eu não tô para isso não. Não quero conversa com gente assim. Gente assim para mim tem passagem livre. Não agrega nada, não traz nada, entendeu? Esse daí, o Ju Tavares, eu fico meio de pé atrás com ele, tá? Esse aí eu tenho um pé atrás com ele, entendeu? Eu não lembro o nome do canal dele, Marta. Às vezes me aparece o canal dele, aí eu assisto. Mas hora que eu achar o canal dele, eu te passo, tá? Hora que eu achar o canal dele, eu te passo. Agora o David Wall, toma cuidado com ele, tá, gente? Tem que ficar meio esperto, tem muita coisa ali que fica em suspense, tá? Quando a gente tem meia suspeita, a gente fica alerta. Não tô denigrindo, mas é bom ficar alerta, entenderam? É bom ficar alerta. A hora que eu achar, Marta, eu te passo. A hora que eu encontrar, porque ele aparece para mim, do nada aparece, entendeu? Como eu sigo muitos canais, o YouTube parece que vai cortando. De eu não conseguir achar os canais. De repente aparece. Aí quando aparece eu já faço uma maratona no que eu já não ouvi, entendeu? Mas aí eu te passo, eu te mando, tá? Vamos orar então, irmãos, agradecer ao Pai por esse momento, né? Agradecer ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos está ensinando, né? Ele nos está ensinando para que nós possamos entender os últimos dias e que nós possamos pegar as nossas Bíblias, tá? E discernir aquilo que está acontecendo, porque nós não vamos mais estar juntos dentro de pouco tempo. E nós precisamos nos virar sozinhos, nós e Deus. E se você tiver, se você tiver esses conhecimentos, vai ser mais fácil para você ensinar, passar para os entendeu? Então não deixa de anotar esses conhecimentos, por favor. Eu estou te pedindo encarecidamente. Não porque eu estou falando para você que eu sou alguma coisa, eu não sou nada, meu irmão. Mas é para você ser usado por Deus. Uma pessoa, para ser usada por Deus, ela tem que se preparar, tá? Ela precisa se preparar. E principalmente para os últimos dias, para nós não cairmos no engano e poder alertar os outros para eles não caírem no engano. Se você se preparar, o Senhor vai te abençoar. Você pode ter certeza. Se você se dispuser
a entender a palavra de Deus, a buscar e a transmitir essa palavra, você vai ver as bênçãos que o Pai vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Entendeu? Você vai ver. Tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome e te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que usa os improváveis. O Senhor é um Deus que abre a mente daqueles que nem pensaram um dia em fazer o que está fazendo. Eu te louvo por isso. Eu te agradeço. E eu sei, Pai, que existe um peso sobre cada um desses que ensina, porque nós vamos ser cobrados mais do que os outros, e eu te peço para ser aprovada na tua presença, sermos aprovados na tua presença. Senhor, eu te agradeço por cada vida aqui, cada pessoa que está aqui. Muitos foram embora porque não gosta que a gente lê, né? Mas é necessário, tem horas que é necessário aprender, é necessário ler. E os teus filhos sabem disso. Aqueles que estão com o coração sincero diante de ti, buscando a redenção, buscando não errar nesses últimos momentos, começando com os nossos bichinhos de estimação dentro de casa. Nós precisamos começar a ser resistência agora. A resistência tem que começar agora. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos dá força para resistir. Nos dá força para avançar em fé e graça. Nós te louvamos, Senhor, dá-nos um sábado na tua presença. Um sábado que nós possamos ler a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser agradecidos a ti por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, presta atenção. Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Ele está falando para nós hoje. Procura ser bênção na vida do teu irmão. Procura aprender a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando eu venho aqui falar com vocês, eu não venho aqui de qualquer jeito. Eu venho aqui, eu fiz um estudo longo para poder falar isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu pesquisei bastante. Sabe por quê? Para dar bem esmiuçado para você não perder tempo. Entendeu? Para você não perder tempo e você poder ler, entender o que está acontecendo. E você poder retransmitir para os outros. Você precisa transmitir isso tudo que está sendo falado. Você precisa ser uma trombeta. Porque os dias já chegaram. Os dias são maus. 842 dias para a geração da figueira acabar. Sabe quando isso vai dar? Vai dar em fevereiro de 2027. Vai dar em fevereiro de 2027. Sabia? Coloca a tua vida no altar. Engraçado que 2027 é o tempo de um grande terremoto acontecer em Jerusalém. Presta atenção, meu irmão. 2027 é um tempo de um grande terremoto acontecer em Jerusalém. Muita coisa vai acontecer nesse ano que vem. Aliás, já está acontecendo. É que a coisa está indo tão rápido e é no mundo inteiro ao mesmo tempo que a gente perde o fio da meada do que está acontecendo. Mas tudo que está aqui está acontecendo ao mesmo tempo. Abre teus olhos, prepara a tua casa, prepara a tua vida, prepara as tuas vestes para você se encontrar com o teu Deus, para você se encontrar com o teu Criador, porque o casamento da noiva e do cordeiro já está prestes a acontecer.
O casamento da noiva e do cordeiro não vai demorar. As hostes celestiais da maldade que estão aí em cima já estão aqui embaixo. Tem pouca coisa para descer. Tem a grande montanha que tá para descer. Falta pouco. O absinto que tá para descer. A partir disso, meu irmão, os céus vão estar limpos para o encontro da noiva com o cordeiro. Nós não vamos passar a ira, nós seremos libertos da ira. Presta atenção. A grande tribulação para valer, nós não vamos passar. Nós vamos passar somente a tribulação e uma parte da grande tribulação. A ira não é para nós. Então fica alerta. Fica alerta. Exatamente, Marta, bate com a previsão do Javier Palacios. Os 847 dias bate. E não é só ele que está com essa previsão, tá? Não é só ele. Tem outros pastores espanhóis também que estão com a mesma visão. Mesma visão. Então, meu irmão, é bom ficar alerta, porque diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Você acha que Deus não vai nos avisar no momento exato? Claro que vai. Entendeu? Então, presta atenção, o Senhor está preparando o seu povo. Esse momento nosso aqui é preparação para a vinda do Cordeiro. Prepara a tua vida. Exatamente, pastor. Façam como Jó, não atribuam nada para Satanás. Atribuam exatamente. Tudo está sob a mão do Todo-Poderoso. Ele rege tudo. Não se esqueçam, Deus está passeando na terra. Deus está passeando na terra. Tem 2 vulcões para explodir, que se esses 2 vulcões explodirem, as coisas vão ficar tensas. É um vulcão na Itália e o vulcão aqui dos Estados Unidos, do Yellowstone. Então prestem atenção, tem um vulcão na Itália que ele está para explodir, tem até uma cidade feita no meio dele. E ele já está dando indício, 500 mil famílias moram lá. Só para vocês terem ideia. A cidade já foi evacuada várias vezes. Se esse vulcão explodir, ele é um dos mais poderosos do mundo. Se Deus passar perto dele, meu irmão, ele vai explodir. Então presta atenção. Quando você vê vulcão, você vê raio e tudo mais. Hoje mesmo eu vi aqui. A chuva era tão forte que parecia que ela ia perfurar as telhas da casa. Paranavaí ficou debaixo d'água. Era rios que passavam nas ruas de Paranavaí, uma cidade aqui perto. A situação hoje aqui ficou tensa. Eu só clamava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia dessa casa. Entenderam? Porque eu vi, era como se descesse baldes de água. Não era chuva, era baldes de água. Campo Mourão também, né, pastor? Pois é. Aqui Maringá parece que não foi afetado, mas a chuva foi pesada. A chuva é uma chuva que não há igual. Não tem. Eu nunca vi uma chuva dessa. O peso dela é tremendo. É tremendo. Enchi um balde de 7 litros em questão de meia hora. O balde de 7 litros encheu em questão de meia hora. Só para vocês terem ideia. Mas é isso aí, meus irmãos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Um feliz sábado a todos. Que o Pai abençoe a todos vocês. Pensem nas palavras que foram ditas aqui. E Berenice, eu vi a live do começo que eu estou falando teu nome no começo, tá? Olha lá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.